todos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que esta paz continue a nos envolver, a nos fortalecer e a nos amparar, dando a nós a direção do entendimento do Evangelho do Cristo, onde nós vamos buscando cada vez mais o entendimento para a transformação moral. Cabe a nós procurarmos cada vez mais centralizarmos em um objetivo, que é o Evangelho de Jesus, aonde nos leva a transformarmos, a ser um ser humano melhor, independente ainda da situação que nos encontramos, preso ainda a esse palco chamado planeta Terra, planeta de expiação e prova, aonde é permitido a nós cada vez mais buscar o entendimento. Ninguém aqui veio para passeio. Viemos cumprir alguma coisa, com toda a certeza disso. E na manhã de hoje, me sinto honrada de ser convidada pela nossa irmã Avani, de trazer alguns informes sobre a nossa irmã Irma de Castro, adquirindo o nome depois do casamento, Irma de Castro Rocha, aonde participo já há mais de 20 anos da Aliança Espírita Irma de Castro Memei, em Abreu e Lima, aonde foi todo um aparato de aprendizado que busquei lá, entendendo melhor a doutrina espírita para poder me entender. Para eu entender meu próximo, eu tenho que me compreender melhor. Então, diante de tudo isso, é uma casa de oração onde a gente busca os ensinamentos através dos cursos existentes. Para a gente entender a doutrina espírita, a gente tem que buscar um entendimento. E este convite, eu me sinto honrada e um pouco nervosa também, que é normal, né? Tanto tempo dentro da casa da Aliança Espírita, nunca fui convidada para falar de Memei. Então isso para mim, eu vou guardar para o resto da minha vida, da minha jornada dentro da doutrina espírita. Como todo mundo já conhece, né? Aqui está a foto de Memei, né? Amor puro por excelência, porque eu digo que é amor puro por excelência. Quando eu recebi esse convite, eu chorei. Eu digo, meu Deus, a minha condição de falar sobre ela é muito menor. E quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu disse, meu Deus, é menor ainda. Pelo entendimento que a gente vai vendo cada vez mais da doçura, da amplitude, de conhecer aquele espírito que teve uma condição, como todos nós temos essa condição. Mas cabe a nós querermos realmente melhorar. E devido a esse processo de buscar essa biografia de Memei, eu fico analisando que nós não somos nada ainda. É como o nosso irmão Herculano falava, estamos engateando. Estamos ainda na classe da alfabetização, ainda não saímos, porque não aprendemos ainda. Vamos lá. O que eu trouxe para esta manhã de hoje, a biografia de Memei traz assim, né? Nascida na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, no dia 22 de outubro de 1922, às 7h30. Filha do agente ferroviário Adolfo Castro e de Mariana Castro. A gente tem sempre algo, né? E tem uma procedência, a gente sabe disso. E nessas procedências, a gente vai construindo cada vez mais horizontes diferenciados em nossas buscas. Aí, dando ainda as ênfases, Memei, ela foi composta com 4 irmãos, Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Aí, no caso, Memei tinha 4 irmãos, né? Os pais 5 filhos, não é isso? E aí, aos 2 anos de idade, sua família transferiu-se para Itaúna, Minas Gerais.
E aos 5 anos de idade, ela se tornou órfã de pai. Aí começou o processo da caminhada da assistência familiar de Memei, aonde Memei, ela teve uma infância pobre, né? Porém era extremamente modesta e de espírito elevado. A gente vê que a condição de Memei é uma condição espiritual diferenciada, né? Mas Memei, ela veio com certo grau de evolução espiritual. Mas nós também viemos. Porque mesmo estando ainda no palco chamado planeta Terra, nós viemos também com um grau de evolução. Porque senão estaríamos no mundo mais inferior ainda do planeta Terra. Eita, voltando aqui. Era uma criança diferente. Naquele momento, ela era uma criança diferente das outras, devido ao aspecto da característica. Porque eu tenho um hábito de dizer assim: para a gente se conhecer, a gente tem que se olhar no espelho. Mas, não é dizendo a minha estatura pequenininha, uso óculos gordinha, não. É o que está dentro de nós. E na característica daqui, diz que ela é de uma beleza física, de uma inteligência notável, totalmente diferenciada. Por quê? Porque ela já teve uma evolução devido às suas reencarnações, né? A educação, quando eu boto educação, ela cursou com facilidade o ensino primário, ela tinha facilidade dos estudos, né? Aonde muitas vezes nós temos dificuldade, mas Memei não, ela tinha aquela facilidade. Aí matriculando-se para dar sequência aos seus estudos na Escola Normal de Itaúna, que hoje é o atual colégio estadual, né? Escola estadual. Memei, ela tinha aquela facilidade de estar próximo do semelhante. Ela amava as crianças, né? Eu sou professora, me esqueci de dizer isso também. Sou professora também. E muitas situações assim que eu me encontro, eu paro, aí eu mentalizo e digo: Memei, me auxilia, para com que eu possa lidar com as situações das crianças de hoje, que é diferenciada, né? Aí adiante diz assim: a doença de Memei, a gente sabe que ela passou por um processo reencarnatório um pouco diferenciado, né? E uma aceitação belíssima, porque nós não temos ainda a educação que ela teve da aceitação da doença. Sua vida seria marcada pela moléstia que sempre perseguia desde criança, que era a nefrite crônica, que é a doença nos rins, né? Manifestando-se mais acentuadamente na época em que cursava com brilhantismo o 2º ano normal, que era o magistério da época, né? Quando eu fui fazer o magistério, já não tinha o curso normal, né? Que era para ser professora na época. E na época de Memei existia, né? E na época que eu vim cursar, era magistério. Era considerada a primeira aluna da classe. A gente sabe que no início ela já teve aquela preparação devido à compreensão das suas reencarnações. Veio nessa atual, né, como Irma de Castro, com o seu desenvolvimento intelecto bem mais evoluído. Mas era simples e modesta. Tinha uma ternura dentro da sua alma. Memei. Porém, devido à doença, teve que abandonar os estudos. Era muito inteligente e ávida de conhecimento e foi apurando a sua cultura através da boa leitura, importante fonte de refinamento do seu espírito. Ela não parou, ela não se entregou. Ela continuou a etapa dos seus estudos, tendo os bons livros para fazer ela cada vez mais um aprendizado diferenciado nos seus conhecimentos. Não conseguiu
terminar, né? O que ela tanto desejava. Mas era uma condição espiritual elevada. O conhecimento que ela trazia dentro da alma era diferente. Então a cultura já era dada a Memê, né? Muitas vezes a gente acha assim, fulano é culto pela questão dos estudos. Não, é pelo conhecimento que cada um tem. Até um analfabeto, ele é culto, porque ele tem conhecimento de alguma coisa. Não é verdade? Não é porque cursou certo grau de faculdade que ele é culto. Não. Não, a ignorância ainda se encontra dentro da alma, né? Os doutores da lei, eles eram cultos, mas não eram sábios. E essa sabedoria Memê veio trazendo das suas reencarnações. Aí eu botei característica, porque na flor dos seus 17 anos, Irmã de Castro tornou-se uma bela morena, clara, alta, de cabelos negros ondulados e compridos, com olhos negros, bastante expressivos e vivaz. Ela não apresentava doença, ela apresentava saúde, saudável. Era assim que Memê passava. Porque se fosse nós na situação de Memê, a gente queria ser o quê? Coitadinhos. E não somos coitadinhos. E ela apresentava essas situações que já se encontrava a beleza da sua alma. Ela mostrava a beleza da sua alma, né? Aí, ao completar 20 anos, mudou-se com a sua irmã Adelaide para Belo Horizonte, onde conheceu Arnaldo Rocha. Então, ele era ateu, de quem se tornou-se grande amiga e, no futuro, esposa. Esse encontro era necessário, porque eles vinham de reencarnações a reencarnações. Ela vinha nesse cumprimento de fazer nele uma transformação diferenciada moral. Para com que ele pudesse conhecer realmente, eu não digo nem a Deus, mas sim o Evangelho, porque o Evangelho faz uma transformação na vida da gente. Quando a gente começa a ter o hábito da leitura do Evangelho, o que é que acontece conosco? Eita, Nete, rapaz, eu te achava tão arrogante, eu te achava tão antipática. Aí vem as colocações, né? Para tu mudasse. E a gente muda. As coisas vão mudando dentro da gente. A gente vai compreendendo uma necessidade que Jesus de Nazaré, nesse palco maior, quando ele passou, ele deixando os ensinamentos para nós, para que a gente compreendesse melhor. E Memê já entendia. E Arnaldo Rocha não. E Arnaldo Rocha, ele tinha família espírita, viu? Mas cada um, o seu cada um. Não é verdade? Nós construímos uma família, mas nem todos comungam do mesmo ideal. E a gente tem que respeitar isto de cada um. Não é verdade? Minha família, 12 filhos. Vou dizer a vocês, só tem 2 espíritas. O resto não é espírita. Mas numa compreensão da doutrina espírita. Porque minha irmã é evangélica, mas ela tem a compreensão espírita, mas é evangélica. E a gente não discute religião. A gente sobressai somente nas conversações. E Memê precisava ter esse encontro com Arnaldo Rocha, porque tinha os débitos um para com o outro. Nas reencarnações era necessário ela estar vindo junto com ele para auxiliar na sua evolução espiritual. Veja que coisa mais linda. Aí a gente diz assim, casamos, não é verdade?
E cada um tem uma orientação diferenciada da vivência religiosa, da vivência de qualquer religião, né? Eu agradeço a Deus porque, assim, quando eu casei, meu esposo, ele não tinha religião nenhuma. Ele veio de uma família evangélica, o pai era pastor, mas não tinha definição nenhuma de religião. Eu já era da doutrina espírita e quando ele foi convidado a uma palestra, ele se encantou, mas também não assumiu, que ele disse, eu vou para uma religião quando eu tiver 40 anos. Ele chegou antes, né? E a gente caminhou junto, caminhamos junto. Então, essa finalidade de Memei para Arnaldo Rocha era ele fazer a questão do entendimento, de amar ao próximo, de entender a necessidade que existe algo além daquilo que a gente não vê. Deus, ele existe. Onde é que Deus existe? Perguntei certa vez a uma criança da escola, para você, Deus existe? Ele fez, tia Nete, existe sim. Não existe no ar que a gente respira? Não existe no vento que bate no nosso rosto? Uma criança. E a gente ainda fica na incerteza e nas dúvidas, né? Quando vem as situações complicadas do nosso dia a dia. E Memei, ela veio pronta para isto. E era aquela atenção e aquele carinho com o seu esposo. O casamento de Memei, eu saí separando. Casou-se na igreja de São José, Matriz de Belo Horizonte, 10 de junho de 1942, com Arnaldo Rocha. Na saída da igreja, o casal e os convidados observaram uma cena, naquele momento, que ficou guardado para o resto da vida. Depararam-se com um mendigo se arrastando pelo chão, sujo, maltrapilho, mal cheiroso, onde pediu-lhe uma esmola a Memei. Inesperadamente, ela volta para o andarilho, sensibilizada pela condição onde ela diz que nada tem, pois acabara de sair da cerimônia de seu casamento. A atitude de Memei naquele instante foi uma atitude divina. Aí eu lembrei de Pedro, né? Nada tenho, não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Sabe o que foi que Memei fez naquele momento? Deu o buquê dela, do casamento. E beijou-lhe a testa, e com os olhos lacrimejados de lágrimas. Ela já dentro da alma, a prática do amor e da caridade. Ela já tinha dentro do coração a ternura desejada de amar. Não importava quem. E a gente escolhe ainda isso. A gente ainda escolhe. Quem abraça um mendigo sujo e fedorento? Quem acolhe nos seus braços? Os exemplos que a gente vivencia dentro da doutrina espírita, não digo dentro da doutrina espírita, eu digo dentro do Evangelho do Cristo. O que é que fazemos? Pesquisamos, vemos o trabalho do outro e a gente ainda não aprende. Não aprendemos. Porque ainda temos rasgado dentro da alma o orgulho, que é a perdição da nossa existência. O egoísmo, que é a perdição da nossa alma. A gente tem rasgado dentro da gente. Quando eu abraço alguém, seja ele do sexo masculino, feminino, não importa. Tem que ser um abraço verdadeiro. Um abraço sincero. Ou então não um abraço. Eu penso assim.
Aí o apelido, eu acho que todo mundo sabe, né? O apelido de Memei. A expressão chinesa, né? Porque eu estava conversando com meus netos, onde sai foi obra dos meus netos, do meu neto. Conversando com os dois, aí eu digo, o que é sino americano? Sou professora, né? Mas nem tudo eu sou, não sei porque eu não tenho um dicionário dentro da alma. Aí ela lá, fazendo o trabalhinho dela, disse, tu não sabe não, vó? Ela disse para mim, a Isabela. Eu disse, sim, vó não sabe. É chinês com americano, vó. Eu disse, como é, menina? Onde foi que tu viu isso? Aí ela disse, adorinha. Né? Então são essas coisas que a gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo. Aí ela tinha essa expressão carinhosa, né? No meio familiar adotado pelo casal, Arnaldo Rocha e Irmã de Castro. Foi a partir de uma leitura do livro Momentos em Pequim, desse sino-americano, né? Que era um pouco misturado, chinês com americano. O Lin, eu disse, como é que lê isso, hein? Que eu vou para ele. O Yin, ele disse, é o Yin Tang mesmo, vó. Eu disse, certo. Ao término da leitura, ela encontrou um significado para um averbete. Memei. Pode ser noiva querida, a bem-amada, que a irmã Ruth preferia adaptar para amor puro. A irmã dela. Esse apelido ficou em segredo entre o casal. E após o desencarne da esposa, passava a tratar seu ex-consorte de Memei. Era o tratamento que ele tinha, né? Ela na espiritualidade, Memei. A ligação de Arnaldo Rocha com Memei é, como eu já estava falando desde o início, eram ligações de outras reencarnações. Ninguém se une por acaso, porque o acaso não existe na vida de ninguém. Pode ficar certo disso, viu? Manete, fulano todo troncho, todo errado. Mas foi isso que você pediu. Porque a gente tem os débitos um para com o outro. O casal, quando se une, ele sabe, na espiritualidade, foi lá, né, consagrado. Ó, vem Joaquim e Carmen para contrair matrimônio, né? Se vai viver eternamente um ao lado do outro, a gente não sabe. Porque às vezes vem só para cumprir uma etapa que faltou em outras reencarnações, vem para complementar essa e se separa. Aí às vezes a gente não entende as separações, né? Eita, mas rapaz, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas foi um complemento que faltou de outra reencarnação. E quando chega aquele momento que cumpriu, um vai para um lado, um vai para o outro. Só a doutrina espírita para explicar muita coisa. E essa ligação deles é de outras vidas passadas. Irmã de Castro não foi espírita na acepção, né, de conhecimento, como a gente sabe. Ela veio de uma família católica, mas ela tinha dentro da alma princípios da doutrina kardeciana. Por que ela tinha princípios? Porque ela tinha caridade dentro da alma, ela tinha benevolência dentro da alma e tinha mediunidade. Todos nós somos médios. Aí chega alguém para mim e diz, eu não, Manete. Todos nós somos médios. Cada um em seus devidos lugares. Um vendo o espírito, outros ouvindo, não é verdade? Outros com a psicofonia da passividade para ajudar os menos esclarecidos, a psicografia, e aí vai. E a clarividência, porque Memei tinha clarividência. Era a mediunidade de Memei. Aí tinha uma mediunidade de clarividência, conversava com os espíritos, relembrando cenas do passado. A gente tem que agradecer a Deus, né? Porque já pensou, se eu soubesse quem eu era no meu passado, como eu estaria hoje,
na minha vida presente, mas ela tinha essa preparação do espírito. Ela tinha essa organização espiritual para entender, para poder realmente resgatar Arnaldo Rocha. A segunda Arnaldo Rocha era comum vê-la, por exemplo, lendo um livro e de repente ficar com o olhar perdido no tempo. É quando parava, aí abria a visão espiritual. E ela falava naquele momento, né? Segundo ele, né? Ela fazia uns pequenos comentários, dizendo para ele que em outra vida, né? De repente, ela afirmava, chamava ele de Naldinho, né? Vendo cenas do passado e dizia do passado dele que ele era materialista, né? E falando para ele dizia: Memei, para aí, deixa os mortos no lugar dele. Ele não queria nem sequer nenhum informes. Por quê? Porque aquilo não era necessário para ele ainda. Ele ainda precisava ter um encontro da própria alma dele. Ele ainda precisava realmente se liberar para ter a compreensão da doutrina espírita, né? Essa questão de, quando falava para ele do catolicismo, de padrinho não sei de quê, padrinho não sei de quê, ele disse: eu não entendo essas coisas não. Ele dizia, eu não compreendo. Eu vi uma entrevista dele, ele falando, né, falando de Memei, que ele dizia que, ele falando, né, que ela era muito pontual nas suas coisas e ele dizia para ela que não entendia. Aí vê, nesse exato momento, né, aí ele dizia para ela que ela estava delirando. De repente, ela afirmava que havia cenas do passado dentro dela, onde na época ele era materialista, não sabemos como lidar com esses assuntos, porém ele cortava logo aquele diálogo afirmando: deixa isso de lado, pois quem morre deixa de existir. Graças a Deus a visão nossa é outra agora, né? Mas por causa de quê? Do conhecimento da doutrina dos Espíritos. Do conhecimento do Evangelho do Cristo. Hoje a gente sabe que morre o corpo físico, mas o Espírito está vivo. Já pensou? Meu marido hoje está na espiritualidade, né? E sei que ele está vivo, mais vivo do que eu. Porque a gente pensa ao corpo físico, estamos mortos. A gente aqui no corpo estamos mortos. Vive aquele que está liberto dele. Porque a compreensão se torna mais clara e precisa nesses exatos momentos. A compreensão é mais aberta, né? A gente no corpo físico, a gente diz assim: será que é? Será que não é? Ou não é que a gente pensa desse jeito? Mesmo a gente recebendo a orientação espiritual, aí a gente ainda fica dizendo: será que foi? Será que não foi? Será que é verdade ou não é verdade? A gente ainda fica nessas confusões dentro da alma nossa. E assim era Arnaldo Rocha. Porque ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Quer dizer, eu acho que ele não acreditava nem na existência dele. Né? Porque se eu acredito em Deus, acredito porque se eu estou aqui, foi Deus. Mas isso é normal, até a pessoa despertar. Então a ligação dele com o Memei era uma ligação muito forte de outras reencarnações deles, que eles vieram juntos em algumas reencarnações. Na continuação ainda, casados há pouco tempo, o casal foi muito feliz durante o processo que eles passaram juntos.
ela tinha ciúme, né? Do galã dela. Quem não tem ciúme dos seus galãs? Não é não, Carmen? Quem não tem ciúme dos seus galãs? Né? Então ela também era uma pessoa normal, né? Era presa ao corpo físico, tinha ainda algumas imperfeições, como todos nós temos, né? Ela sentia ciúme do seu cigano, porque ele devia ser muito lindo, né? Eu mostrei na outra, né? Muito bonito ele, né? Então ela sentia ciúme, porque ainda faz parte da humanidade, mas um ciúme controlável. O ciúme o ciúme doente, ele atrapalha a nossa jornada. Não é verdade? E esse cuidado por parte dela era devido ao passado complicado do marido. Quer dizer, se ela veio preparada para fazer ele ter uma evolução espiritual, né? Eu tenho mania de dizer assim, eu tenho cuidados, por isso que eu tenho ciúme. Mas nem sempre é assim, viu? Cuidado é uma coisa, ciúme é outra. Totalmente diferente. Porque o ciúme doentio não deixa você nem respirar. Esse não é bom para o ser humano. Cuidado e zelo é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, mas a pessoa também não pode sair do meu lado. Mas a pessoa não pode ir até a esquina, porque o ciúme, né? Mas eu vou dizer a vocês, quando eu casei eu era muito ciumenta, viu? E eu trabalhei muito isso dentro de mim, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Eu dizia, Deus, tira isso da minha alma, porque isso não me dá paz. E eu fui trabalhando, né? E assim, tinha muito cuidado com ele mesmo, porque Miqueias era uma pessoa assim, muito resistente às coisas, sabe? E eu sempre assim, em cima, trazendo ele para a realidade da doutrina. Não só da doutrina, mas do Evangelho do Cristo. Quando ele fazia alguma coisa, só opa, tu tá lá falando o amor de Jesus e tu estás agindo assim? Cuidado é diferente, é deixar o outro respirar. Mas Memei deixava o marido respirar. De acordo com a orientação de Chico Xavier, Memei vinha auxiliando Arnaldo na sua caminhada evolutiva há muitos séculos. Por isso que a sua acuidade em adocicar os momentos mais difíceis e alegre, ainda mais os instantes de ventura, ela estava sempre se preocupando com a evolução dele. Ela estava sempre trabalhando para que ele voltasse melhor para a espiritualidade. Esse era o cuidado. A amizade entre o casal era projetando juras de amor. Teve início por volta do século XVIII a.C. Antes de Cristo. Ele era um general do Império Assírio e Babilônico, do nome Bibi-Alib, onde conheceu Mabi, que era Memei, bela princesa, salvando a ela de um grande perigo, de ser atacada pelo leão faminto. Quer dizer, ambos se ajudando, ambos tentando, mas Memei veio para realmente resgatar Arnaldo Rocha. Por isso que, quando eu falei sempre do início das reencarnações dele, essa foi uma das reencarnações dele, junto com ela, né? Para com que ele se unisse de novo, né? Porque a última reencarnação foi essa, como Irma de Castro, junto de Arnaldo Rocha, né? Para com que realmente eles fossem se trabalhando junto. Esse relato foi feito por Memei e confirmado por Chico Xavier.
Aí eu trouxe alguns relatos que fala da reminiscência de Memei, era tão comuns que além desse relato citado, que foi o primeiro, também uma referência de da personagem Blandina, que hoje ela, na espiritualidade amiga, adota esse nome, Blandina. No livro Ave Cristo, quem já leu Ave Cristo vê um dos relatos sobre Blandina, né? Quem leu o livro. Onde Chico Xavier informou a Arnaldo um determinado capítulo do livro para que ele avaliasse, porém, à medida que lia. As lágrimas escorriam por sua face. E ao término da leitura, Arnaldo disse a Chico: já conhece esse trecho. Chico arrematou e disse: Memei lhe contou. Porque ela não tinha visões, ela não vivenciava, né, as visões pela clarividência, então ela relatava os fatos para ele. E no livro tinha um desses fatos, e ele relembrou. E Chico disse: foi Memei que falou para você. Então é esse processo, o Pai, ele está sempre dando a nós a oportunidade de a gente estar vivenciando uma etapa diferenciada. Memei não foi diferente da gente, não. Ela ocupou um corpo físico igual a nós. Tinha as imperfeições também igual a nossa. Só que veio com um certo grau de evolução do espírito. Só isso que aconteceu com ela. Veio em certo grau de evolução. E a gente veio também com um grau de evolução. Agora, cabe a nós trabalharmos. Queremos realmente vencer os obstáculos para que a gente possa realmente atingir um grau de evolução espiritual. E não dizer: Chico veio preparado, Divaldo veio preparado, Cicrano veio preparado. Nós também viemos preparados. Joaquim, Carlos, cada um de vocês, todos nós viemos. Agora, com a compreensão diferenciada, com entendimento diferenciado, buscando o amor do Cristo na vida da gente. É isso que Memei está trazendo para nós nessas dissertações que a gente está vendo nesta manhã. Não só vocês encarnados, como os desencarnados. Esses bancos aqui estão cheios de desencarnados, que aproveitam a oportunidade do entendimento do Evangelho de Jesus. Não adianta eu estar aqui falando para vocês que ame se eu não amo, que respeite se eu não respeito. Vai adiantar isso? Não vai. Eu tenho que falar e colocar na minha prática. Certa vez uma irmã minha falou, porque eu digo assim, a gente tem que respeitar todo, da criança ao adulto. Ela fez criança não, diz criança sim. Porque ali dentro tem um espírito em desenvolvimento. E ele tem que ensinar o respeito desde lá. Aí ela calou, não falou mais nada. Porque na família a neta é a certinha, viu? Mas não sou não. Eu acho que eu sou a mais torta da família, sou eu. Né? Porque na família, porque você é certinha demais, não sei o que, eu sou não, minha gente. De todas vocês, eu acho que a mais troncha e errada sou eu. Porque quando a gente adentra a doutrina espírita, quando a gente adentra o Evangelho do Cristo, quando a gente adentra o conhecimento, dizer, eu quero vencer as minhas dificuldades. Quando eu termino o dia, deito a minha cabeça e digo, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade nessa existência. Quando eu me levanto, eu digo a mesma coisa. Obrigado, meu Deus, que eu ainda estou no corpo físico. Mas me ajuda a errar menos, a acertar mais. Se a gente está nessa convicção, a gente vai acertar de verdade. A gente vai ter menos erros do que mais erros de outras vivências nossas. É assim que Memei mostrou para nós.
Ai, tem Brandina, né? Nesse romance de Emmanuel, Brandina teria sido filha de Tassiano Varro, que era Arnaldo Rocha. Ela foi filha dele e se chamava Brandina, definindo a necessidade do reencontro de corações com a vista à evolução espiritual. Veja, hoje, né? Hoje eu casei com Miqueias. Ontem eu fui mãe de Miqueias. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu sonhei com ele, eu ia buscar ele. Quando eu ia buscar ele, alguém chamava, ele voltava. Ele disse, não, amor, vem. Aí eu voltava, a gente entrava numa condução. E nessa condução, quando ele deitava no meu colo, ele era uma criança. Aí foi que eu entendi que eu fui mãe dele, em outra reencarnação. Então são isso. A gente veio para fazer realmente os resgates. E Neném veio para fazer seus resgates, junto com Arnaldo Rocha. Gente, não existe alma gêmea não. Ah, encontrei minha alma gêmea. Existe não. Existe almas algemadas, mas gêmeas não. E a gente tem mania, né? Encontrei minha alma gêmea. Encontrou não. De jeito nenhum. Porque senão seria débitos um para com o outro. Né? Quando o senhor Batista ele disse para mim, Anete, Miqueias veio para espiar e você veio para provar. Eu disse, que beleza. Quanto mais prova, melhor é. Não. Quanto mais prova, melhor é. Por quê? Para ver se a gente estamos preparados para aceitar o que eu combinei na espiritualidade amiga. Mas foi só Neném? Não. Todos nós fizemos combinações. Fizemos os acertos. Isso é uma prova quando a gente desencarna, está lá. Ó, bora ver agora se, o que foi que tu prometeste conforme o milímetro que tu atingisse. Vai ser desse jeito. Vai ser desta forma. Ah, isso foi com o Neném. É com a gente também. Acontece conosco. Porque quando eu torno a dizer, ninguém se une por acaso, porque o acaso não existe na vida de ninguém. Às vezes fulano vem de lá da Alemanha para casar com uma brasileira. Foi acaso, filho? Não, porque fulano tinha que vir da Alemanha para conhecer Maria. Isso é a combinação espiritual nossa. Essa é a combinação da vivência nossa. Né? Eu sempre dizia ao meu esposo, eu dizia sempre assim, né? Ele dizia para mim, tu é muito chata. Eu disse, tu também és. Eu dizia para ele, isso é mesmo, né? A gente é um chato um perto do outro. Mas é necessário que haja essas vivências, né? E Neném veio com essa vivência junto com Arnaldo Rocha. Se ela vai ter mais outras, a gente também não sabe. A gente não sabe. Porque a gente tem um limite de resgate um para com o outro. Isso é necessário ainda para nós. Aí vem, gente, a enfermidade dela. E vem um desencarne de Neném. Logo após o casamento, Neném apresentou problemas na amígdalas. Coisa que ele era peculiar na infância. Ela já tinha problemas desde a sua infância. Ao operar-se, ficou com um pedaço da amígdala, que originou todo o seu drama. Aí isso foi por acaso? Não. Ela tinha que passar por esse processo. Quem sabe a história de Jerônimo Mendonça? O gigante deitado. Jerônimo Mendonça era um jovem, né?
que se olhava no espelho e dizia, eu sou Tarzan, lindo. Veja esse jovem que está aí. Lindo, olha no espelho, se acha lindo. Mas certa vez ele começou a adoecer também, né? Memê está aqui, na sua enfermidade. Ele começou a adoecer também. E nas suas doenças, ele tinha duas opções. Se ele queria se curar, ou ele ia enfrentar a sua enfermidade. Porque se ele curasse em outras vidas, ele viria em situação pior do que ele se encontrou nessa. E ele enfrentou a sua enfermidade. Então vamos lá, Memê. Logo após o casamento, teve esse processo todo, né? Porque ela tinha problema desde a infância. Ao operar, deixou, né, aquele pedacinho, porque isso ia ser o drama da vida dela. Seu organismo passou a ser minado pela infecção. E todo o tratamento foi inútil. Todo ele não tinha solução. Não tinha. Vieram complicações renais, que é a nefrite, né, crônica que ela teve. Que depois se transformaram-se, esse nome é muito grande, viu, professora, vamos lá, glomerulonefrite. Ela teve, que é uma pressão alta, é necrose no rins, além de perturbações hipertensiva arterial e craniana, motivada pelo estado hipertensivo de deslocamento das pupilas cristalinas, com a marcha das enfermidades Memê ia perdendo a visão. E nos dias que precederam seu desencarne, já estava completamente cega. Jerônimo também passou por isso, né? E ele desistiu? Ele parou de pregar o amor do Cristo? Não. Ele continuou. Quando ele gostava de cinema, né? Quando ele ia para o cinema, estava lá ele, na sua cama deitado, e as pessoas ainda reclamando, né? Mas que malejado aqui dentro. As imperfeições nossas ainda. Não é verdade? Então, Memê passou por essas situações. Mas a Anete, ela pediu isso? Pediu. Pediu. Por que não? Eu vou pedir um câncer para mim? Vai sim. Porque nada surge do nada. Porque nada é o acaso na vida de ninguém. Agora vamos ver a condição espiritual daquele ser humano. Eu só vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho uma irmã que hoje ela é acamada. Já faz 15 anos isso já. Ela começou muito jovem, nasceu... Eu acho assim, a pessoa assim, nasceu diabética, né? Mas desde que ela nasceu, ela já tinha diabetes. E esse processo, para você ter ideia, ela com 7 anos, ela não andava. 7 anos. Não, muito inteligente, viu? Tudo que ensinava, ela pegava. Ó, quem fez a lâmpada, quem fez não sei o quê. Era rápido. E sempre inteligente. Com 8 anos, ela começou a andar. E quando ela começou a andar, todo o processo era coisa fabulosa na escola, sabe? Era uma pessoa que se destacava na escola. Isso é uma prova que ela fez em enfermagem, só que não exerceu a função de enfermagem porque a doença veio chegando. Mas por quê? Porque não tinha uma regra respeitosa com a saúde física. Ela não tinha. E a gente falava, mas entrava no ouvido e saía. E aí foi, né, chegando, para depois ter esclerose múltipla. E na esclerose múltipla, ela começou a ter a dificuldade de caminhar, de andar. Ela teve. Estou trazendo para Memê, mas estou trazendo uma realidade para vocês entenderem. Então, ela teve essas dificuldades. Começou com muleta, cadeira de roda e agora é cama. E dizia assim, que Deus é esse que me colocou em cima de uma cama? Aí eu disse, é Deus. Mas ele não colocou você em cima de uma cama, não. Você que se colocou em cima dela. E ela ficava com raiva de mim, sabe? Lá vem você, a certinha da família. Eu disse, não sou certinha da família, não. Eu sou a mais truncha da família. Eu dizia.
Porque a gente tem que dizer a realidade. Porque Deus não adoece ninguém. Não é verdade? Deus não coloca ninguém em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de roda, em lugar nenhum, minha gente. Somos nós, pela nossa imprudência, que é grande demais. Após o desencarne, Arnaldo Rocha, agora viúvo, continuava a não acreditar em Deus. Porque você lembra que eu contei no início que ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Ele continuava não acreditando em Deus. Ele foi convidado para participar de uma sessão espírita. E numa entrevista que eu fiz dele, ele contou essa história. Que ele foi convidado para uma sessão espírita. Quando ele, assim, estava lá, ele no cantinho, quando um médium começou a trazer algumas informações, ele disse, que palhaçada é aquela? Ele contando, né? Aquilo é uma palhaçada. Ele mentalmente falando. Uma senhora idosa, até a transformação ele presenciou. Ela, né, bem idosa, foi ficando um rosto mais jovem, se transformando. Ele olhando e disse, que danado é aquilo? Aí, veja mesmo, ele foi convidado e, com muito esforço e descrença, ele não acreditava e foi quando veio a comunicação de Memei para ele. Que ele viu o rosto se transformando, mais jovem, né? Que foi a transfiguração ali, né? E naquele momento ele achou estranho, né? Porque se ele achava que uma incorporação era uma palhaçada, imagine o rosto ficando diferente. Para você ter a credibilidade na espiritualidade amiga. A descrença era tão grande que os espíritos precisam ainda mostrar ao ser humano que existe algo daquilo que eu não vejo, que eu não toco. Aí foi quando ele ouviu a comunicação, ainda saiu ali meio não acreditando, mas saiu. Aí ele, ao retornar, né, a sua mãe lhe emprestou um livro dos Espíritos. Ele leu desornadamente, ele disse que leu, não entendeu nada, desintenciosamente. Aí seu irmão deu-lhe o livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Já me falaram sobre esse livro, eu nunca li. E eu vou procurar ler esse livro, diz que é muito bom. As instruções espirituais. E o que foi que ele fez, né? Ele começou a ler em conjunto com o livro do Espírito, porque o livro dos Espíritos, gente, ele traz uma orientação, traz uma compreensão de entendimento daquilo que a gente quer saber. Pode começar a estudar o livro dos Espíritos. Você vai entender muita coisa ainda. Então é necessário cada um de nós buscarmos. Eu balançando. Buscarmos essa necessidade, mas é aqui. Buscarmos essa necessidade ainda. É necessário a gente buscar isso. Por que é necessário? Por causa do nosso entendimento ainda. Professor, não se preocupe não, o professor move muito com a mão. Eu quando dou aula, eu movimento muito com a mão. É muito necessário a questão disso, né? De a gente entender o livro dos Espíritos, primeiro o Evangelho, porque a base principal de tudo é o Evangelho do Cristo. É o Evangelho segundo a doutrina espírita. Alguém diz para mim, e a Bíblia, né? Também. E, segundo a orientação do Evangelho, vem o livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender a necessidade daquele momento, para a gente possa entender quem somos nós.
Então ele, Arnaldo, ele fez essa comparação. Ele lê o problema do ser, do destino e da dor, junto com o livro dos Espíritos, que é o livro de Leon Denis. E então ele fez essa comparação. E fazendo esse conjunto, ele passou a interessar-se pelos temas, sem, no entanto, sem acreditar ainda em Deus, viu? Não foi fácil, né? Vi a credibilidade em Deus. Então ele ficava nesse processo de viagem. Ele ia para Pedro Leopoldo, o berço da simplicidade da família de Chico Xavier, aonde ele recebeu missões através da psicografia e da clarividência de Chico, onde se tornou-se espírita e fundou o Centro Espírita Meimei. Então a gente vai vendo, quando a gente chega pela primeira vez à doutrina espírita, quando a gente vem de outras religiões, adentramos a doutrina espírita, a gente vai dizendo que tudo está certo, porque ninguém lagartixa, né? Ela está balançando a cabeça. Vai ter as interrogações. Eu tenho mais de 30 anos dentro da doutrina. Eu ainda tenho as minhas interrogações. Eu pesquiso. Eu procuro ver. Por que isso? Porque ninguém é Maria que vai com as outras. Ninguém nesse mundo. Eu tenho que ter a certeza daquilo que eu quero. Eu estou dentro da doutrina espírita, não é porque alguém disse, vá, Anete, vá para conhecer a doutrina espírita. Eu digo a vocês com toda a sinceridade da minha alma, como eu agradeço de ter chegado na doutrina. Agradeço de coração. Agradeço todos os dias. E nascido no Brasil, viu? E ter nascido no Brasil. Porque eu acho que eu vim de um país tortuoso. Eu acho que eu vim de um país de miséria. Eu vim de um país, eu tenho essa impressão. Ninguém me disse nada, não. Quando eu vejo, né, as situações desses países degenerativos, aquilo me dói, sabe? Me dói muito. E eu digo para mim mesmo, obrigado, Deus, porque tu me deixasse vir para o Brasil. Vim acalentar mais a minha alma. Para eu vir mais, conhecer mais coisas que eu não conhecia. E eu agradeço muito a Deus por isso. Mesmo ouvindo as pessoas dizer que o nosso país não presta, né? Aí eu digo a meus amigos, você diz isso porque você nunca buscou lá fora nada. Vá para os lugares de dor, de sofrimento, né? Quando Madre Teresa de Calcutá isolou-se do convento, encontrou-se com a rua, começou a ver as situações daqueles jogados na pobreza, feito lixo. Ela se comoveu, porque no convento ela não via nada, ela não sabia de nada. E esse encontro com a rua fez ela não voltar mais para o convento. Esse encontro com os necessitados, que era tido como ninguém, como nada, e hoje na sociedade é a mesma coisa. Hoje é tratado do mesmo jeito, da mesma forma. E ela cantar um marimbondo, ele olha para ela e diz, você é Deus? Ela diz, não, Deus é você. Ela era espírita? Não. Ela tinha dentro da alma o amor do Cristo.
Dom Helder, eu gosto sempre de falar, porque assim, a gente fala muito dos espíritas, né? Dom Helder tinha um morador de rua que ia sempre à procura de Dom Helder. E quando chegava, o sacristão, né, se preocupava, porque a igreja tinha as coisas para poder ser furtado, né? E aquela preocupação, ele dizia, não, eu quero falar com Dom Helder. Aí ele dizia para o viajante da rua, que eu digo que é viajante, eu vou ver se ele pode lhe atender. Aí ia. E Dom Helder atendeu. Ele narrou a história dele, né? Que a mãe tinha... precisava sepultar sua mãe, mas não tinha dinheiro. Dom Helder não teve dúvida. Abriu a gaveta e ele foi embora. Isso se repetiu umas 3 vezes. E o sacristão disse, Dom Helder, tá vendo que isso não é verdade? Aí ele falou para o sacristão, não tire a última coisa que ele tem na vida, porque ele já perdeu tudo. Veja que lição. Era espírita? Não. Era conhecedor do Evangelho do Cristo. Isto é o suficiente para nós ainda presos a um corpo físico. Olhar o outro sem ver o que ele tem ali. Olhar o outro e ver que ele precisa de nós. Eu digo a vocês com toda sinceridade, quando meu irmão foi assassinado, ele estava a trabalho, né? Ele era vigilante na época. E a própria firma tirou o corpo do lugar do acontecido para dizer que não foi ali no trabalho. Aí tinha o corpo do meu irmão com o corpo do outro ser humano. Provavelmente devia ser o assaltante. Até hoje a gente não sabe. E quando a gente, né, recebeu a notícia, e graças a Deus a empresa não, né, quis se livrar, mas não se livrou, né? Porque a perícia, quando faz, tem um resultado. Aí a gente se reuniu e disse, vamos orar pelo nosso irmão. E outra minha irmã disse, vamos orar também pelo aquele que a gente não sabe quem é. A gente não sabe nem o que foi que aconteceu ali. E a gente orou. Meu irmão teve um enterro digno. E o outro foi enterrado como indigente. Então é isso, minha gente. A doutrina, ela nos convida à reforma. Irma de Castro, ela mostra a gente diariamente. Era um ser humano, igual a nós, cheio de defeitos, cheio de falhas. Mas as falhas dela eram tão mínimas que a virtude dela era maior. Onde é que está a virtude nossa? É mais as falhas, né? A gente vê mais as falhas do que as virtudes. Mas a gente, quando passar para enxergar a virtude do outro, as falhas vai ser mínima. Parar de fazer o julgamento. A gente sabe, né? Que todos nós temos defeito. Quando eu aponto para alguém, tem 3 apontando para mim, Deus vem observando. E agora? Ah, fulano é orgulhoso. Eu sou orgulhosa. Só que eu não enxergo em mim. Enxergo em fulano. Ah, egoísta demais. Eu sou egoísta. Mas não enxergo em mim, mas enxergo no outro. E aí vai surgindo. Aí a gente tem que fazer esse raciocínio. O que eu vejo demais em alguém, eu tenho. Vamos passar para pensar assim agora, tá? Aí o jovem cauto e materialista recebeu consolo pelas suas dores, presentes do céu. Foram materializados para dirimir sua solidão. Pelas evidências
sobrenatural, nasceram para estudos da doutrina espírita, surgindo por consequências novos amigos que indicaram ao jovem viúvo caminho diferente das conquistas na terra. E nesse momento, eu botei fim, nesse momento que ele, isso aqui é pesquisa, viu? Isso é de professor. Aí nesse momento, que eu acho que a gente fez isso de noite, era mais de 11 horas, quase meia-noite, junto com o neto, terminando esse trabalho. Aí ele disse, volta, acho que alguma coisa a gente pulou. Eu digo, eita, deixa lá, leva a fila. Eu disse a ele. Aí nesse momento, né, Irmã de Castro, ela faleceu na madrugada de 1º de outubro de 1946. Com 24 anos, um bebê, né? 24 anos. Era o processo que ela tinha que passar na espiritualidade. Era o processo que ela tinha que passar aqui no planeta terráqueo. E após acordar, vomitando sangue, devido a um edema agudo pulmonar, ele ficou desesperado, Arnaldo Rocha, naquele momento. Naquela época não tinha celular, né? Não podia ligar para o médico chegar correndo, não é verdade? Não tinha. E ele foi em busca do médico, mas quando chegou, na volta, ele encontrou só o corpo físico da amada sem vida. Nesse encontro, né? Só do corpo físico. Ele ficou, né? Naqueles momentos, todos, né? Quem não ficou ressentido com a questão da morte dela, né? A primeira parte. Gente, aí nesse momento, antes do desencarne dela, ela via a figura da sua avó, Mariana, que falava para ela que quando ela viesse para a espiritualidade, amiga, ela ia viajar pela alba dos céus. Então ela passou isso, né? Falava para Arnaldo Rocha, né? Onde ainda ele não tinha realmente se encontrado com a doutrina ainda. E depois de muitos anos, veio a confirmação de Chico Xavier, recebendo, né, do amigo uma orientação, que é do livro Entre a Terra e o Céu. Eu li esse livro, minha gente, você acredita? Eu acho que eu fiz feito ele. Li desordenadamente, não li se tem uma convicção assim de entendimento. Gostei do livro, mas não tinha entendido muita coisa e vou voltar para ler, depois da pesquisa. Aí, esse livro, no qual entrava uma trabalhadora do mundo espiritual, Brandina. Era lá que ela era e é até hoje chamada de Brandina, Memê. E a avó falava para ela que ela ia viver no lar da bênção, onde só tinha crianças doentes que tinha aquela doença que era fogo selvagem. Então ela abraçou este lar junto com a avó Mariana. Porque o sonho de Memê era ser mãe, né? E ela não conseguiu nessa reencarnação ser mãe. E o conforto que Memê encontrou na espiritualidade foi ir para este lar de crianças.
E ela abrandava dores daquelas crianças. Ela transformava a dor em amor. Ela fazia isso. Transformava a dor em amor. Era o que Memê faz até hoje. Eu não sei se vocês lembram de uma criança. Ele apareceu no programa. Eu não lembro se era de Luciano Huck, eu não lembro qual era o programa. E eu esqueci o nome dessa criança. Ele tinha umas feridas, né? Aquilo é como se fosse queimando a pele. É o fogo selvagem. Então ela preferiu estar no encontro com essas crianças. Porque ela tinha muito amor para oferecer. Ela tinha muita benevolência para passar para eles. Ela tinha muita dedicação para todos aqueles. Não só para aquelas crianças, para todos nós. Necessitados do amor do Cristo, da compreensão, do entendimento. Memê, até hoje, não quer sair desse encontro. Como Bezerra de Menezes, né? Quem sabe a história de Bezerra? Bezerra teve um encontro com Celina. Celina foi ao encontro de Bezerra para que Bezerra pudesse alcançar raios celestes, mundos diferenciados deste do nosso planeta. Aí Bezerra disse o que para Celina? Celina, interfere por mim com a Mãe Santíssima, porque eu quero continuar nesse orbe, porque tem muitos irmãos ainda necessitados, tem muitos irmãos ainda precisando de mim, precisando das minhas energias de amor e de amparo. Interfere por mim, Celina. E Bezerra está entre nós. Imagina Memê, com essa ternura de amor, com essa ternura de compreensão, com essa ternura dedicada ao próximo, e a escolha de quem seja, porque Jesus não escolheu ninguém. Jesus, ele põe a mão em todos nós, seja nós maltrapilhos, não maltrapilhos. Todos nós somos vivenciados do amor do Cristo. Somos rebeldes somente. Não queremos entender esse amor. Não queremos entender a ternura do Pai. A dor é necessária para que a gente possa fazer esta reforma íntima. Para que a gente possa ter o despertar da alma. Porque quantas reencarnações queremos ter? Porque as reencarnações, espíritos lá querendo vir, mas não tem ainda nenhum ventre para receber. Porque ninguém quer ser mãe. Ninguém quer mais ser pai. Então, não dispensa essas reencarnações. Agarra com todas as forças da tua alma. Rebeldia, deixa para trás. Porque não possamos mais ser rebeldes. Não possamos mais ser cruéis conosco mesmo. Porque a partir do momento da crueldade, ela é efeito moral de cada um de nós. Ela é efeito moral da construção do caráter e da personalidade. Por que não encontrar dentro da doutrina? Exemplos são encontrados. Mensagens do céu são vivenciadas. Por que não despertas? Por que continuas nas mesmas situações? Os espíritos, eles não dormem. A condição do livre-arbítrio de cada um são de vocês. Os espíritos não obrigam ninguém a nada.
só mostra as direções. São as direções da caminhada e das jornadas. Cabe a cada um despertar. A luz é vivência. Nós somos luzes em todos os ambientes que vamos nos encontrar. Somos luz no hospital, somos luz numa penitenciária, somos luz nos orfanatos da vida, somos luz nas ruas, dá dedicações àqueles que estão ali pedindo. Não importa a forma de pedir, o que importa é a forma de doar. Doa sem olhar a ninguém. Doa com o coração transbordando amor. Foi assim que fizeram os grandes vultos da doutrina espírita. E continua ainda fazendo essas transformações morais. Porque ninguém abre mentalidade alheia de ninguém. Desperta quem quiser despertar. Mas voltará para a espiritualidade amiga, dizendo que não ouviu e não aprendeu. Está registrado. Está registrado. Nós pregamos o Evangelho do Cristo. Eu sou a primeira a me querer transformar. Porque não adianta eu estar aqui falando do amor de Jesus, se lá fora eu piso, machuco e humilho. Não adianta. De jeito nenhum. Ah, Nete, um pedido pede, outro pede, você faz a sua obrigação se você quiser, ninguém é obrigado a doar nada. Não é. Eu trabalho em escola. Chegou um senhor lá desesperado, que a esposa estava hospitalizada, ele não tinha passagem, não sabia o que fazer. Aí eu ia reunir junto com o meu grupo de professores, fizemos uma copa, entregamos. Quando eu largo da escola, ele está onde? Na barraca. O problema é meu? Não, é dele. Mesmo que alguém chegue para mim e diga. É feito um palestrante, ele foi fazer um curso, e nesse curso, né, ele saiu para almoçar, né, chegou uma senhora, aí começou a narrar a história dela, que estava passando fome, que não sei o quê, bererê, e ele já estava com o dinheiro no bolso, que era o dinheiro do almoço dele. Aí ele disse, meu Deus, o que é que eu faço? Mas eu estava ali no curso, falando tanto de caridade, falando tanto disso. Aí ele pegou e deu. Tudo bem. Aí volta, né, para o término do curso dele. Quando no final do curso, eu fico rindo porque é uma história contada pelo próprio palestrante mesmo. Aí a mesma pessoa. Aí ele olha para ela e diz, eu já doei. Aí ela abaixa a cabeça e vai embora. Quer dizer, ele não humilhou, né? Ele só disse que doou. Não é verdade? É como o Chico, né? Tem uma historinha de Chico, que Chico diz assim. Chega alguém para Chico e diz assim, mas Chico, tu viu fulana ficar aí pedindo de porta em porta, ela tem casa própria, ela tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí Chico só ouvindo. E o cara desesperado, porque ela tem tudo, não precisa, aquelas coisas todas. Aí Chico com aquela brandura dele, né, com aquela calma, com aquela paciência, não tem problema. Ela está aprendendo a pedir. Não foi dessa que não precisava, mas vai ser em outra. Então é isso, gente. A gente não pode fazer pré-julgamento de nada, porque o problema não é nosso. O problema é de quem faz. Agora, se eu faço, o problema é meu. Totalmente meu. Mas se o outro faz, o problema também é dele. Totalmente dele. Então é isso. A visão de Meimei sobre a caridade, sobre a benevolência, onde a gente tem muita dificuldade, né?
de entrar nesses padrões. A gente tem muita dificuldade. Ou eu dou uma cesta básica e digo para todo mundo que dei, não é caridade, porque aquilo que tu faz ocultamente, só cabe aqui e a mais ninguém. A caridade é essa. É você fazer algo que nem lembra, que vai lembrar um dia a pessoa que você fez. E você às vezes nem lembra. Eu digo a você, eu tenho uma ex-professora que eu nem lembrava dela. Ah, Neto, eu já trabalhei aqui. Eu disse, em que ano? Eu fiquei até com vergonha, né? Eu fiz em que ano? Ela disse, em 2022, eu disse, 2022. Porque a gente, assim, eu tenho vaga lembrança. Porque eu estou nessa escola há 21 anos. A escola que eu me encontro, eu sou gestora, tá, gente? Não estou em sala de aula, mas vivo em sala de aula. Que as meninas, minhas amigas que são gestoras, elas dizem, tua, né? Eu sei porque eu gosto do que faço. Quando eu estou em sala de aula, eu esqueço que tem lá a direção de escola. Que quando a menina me procura, diz, oxe, ela está em sala. Eu digo, estou em sala. Não veio professor, eu estou na sala. Então, são essas questões. Aí ela chegou lá e disse, Anete, aí eu digo, diga, professora, porque eu acho que procura professor, né? E pode ser também outros funcionários. Ela disse, eu trabalhei aqui em 2022, estou precisando que tu faça um relatório para eu levar não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Eu olhei para a cara dela, eu disse, diz seu nome, que eu não lembro. Aí ela disse o nome dela. Ela disse, mas Anete, eu não acredito que tu esqueceu de mim. Eu disse, rapaz, tantos professores que chegam num contrato, vai embora, se renova, né? Vários rostos se renovam. Ela disse, você me ajudou tanto. Eu disse, eu? Em que sentido? Em que momento? Né? Ela disse, mulher, eu não lembro disso não. Ela disse, foi você. Você que me mostrou um caminho. Eu disse, eu mostrei? Ela disse, foi você. Então é isso, gente. É a gente fazer sem lembrar nada. E até hoje eu não lembro o que foi. Porque também ela não relatou. E eu disse, foi até bom ela não relatar, porque eu não lembro. Então isso é a caridade. E Memei mostrou isso a gente. E mostra até hoje. Bezerra mostra até hoje. Porque uma pessoa que ia encontrar mundos diferentes, melhores do que o planeta Terra, preferir estar no nosso orbe de expiação e prova. E a gente, filhos rebeldes, mal criados, achando que está certo em tudo na vida, e erra toda hora, a todo instante, e não reconhece o seu erro. O pior é isso, que não reconhece o seu erro. Porque quando a gente reconhece, eu chego para meu amigo e digo, como é teu nome, filho? Iveson, me desculpa, eu sei que eu errei. Mas tem que começar dentro de casa, viu? Porque é um exercício, se não for dentro de casa, lá fora eu não vou ter coragem de fazer para ele. Tem que começar dentro de casa. Eu digo a você, eu sou de família de 11 irmãos, 12 comigo. Veja que a guerra, né, espiritual, ninguém é homogêneo, é tudo heterogêneo. Não tem homogêneo. Família homogênea, viu? Essa é a abençoada de Deus. Aí, eu tinha uma irmã, ela não gostava de mim. Eu também não dela. Eu sou sincera. Mas eu digo, meu Deus, eu estou falando do amor do Cristo, eu estou pregando o Evangelho de Jesus, eu tenho que aprender a amá-la. E eu aprendi a amá-la. E hoje em dia, ela diz para mim, eu te amo. Eu disse, obrigada, muito obrigada. Disse ela, muito obrigada, porque eu aprendi também a te amar. Não é fácil, de jeito nenhum, mas a gente se esforçando, a gente querendo ser melhor, a gente consegue. A gente consegue. Porque não adianta. Eu estou no Evangelho de Jesus, eu trouxe até a lei do amor. Não adianta eu estar no Evangelho do Cristo e não aprender a amar os de casa. Como é que eu vou aprender a amar lá fora?
Se eu não aprendi nem aos meus a amar. Então é isso, sabe? A gente vai se trabalhando, a gente vai se transformando. A mania do ser humano dizer, pau que nasce torto. Morre não, viu? Morre não. Porque ninguém nasce torto. Todos nós nascemos numa direção de alguma coisa na vida. Só que na nossa caminhada que a gente desvia o caminho. Somos nós que fazemos isso. Desviar o caminho. Então Jesus de Nazaré, ele abre esse leque para a gente. Então o que é que a gente quer mais? Pediste para conhecer a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Cristo, e tu não se transforma? O que é que tu estás fazendo aqui? Nada. Vai voltar com mais pendência para a espiritualidade? Não. Não é desse jeito, não. Né? Ou então aquela historinha, né, de Gabriela, né, que até o momento eu não lembro. Tem aquela historinha de Gabriela, eu sou assim, vou ficar assim, isso não existe. Nós nascemos para ser felizes, mas felicidade com respeito. Eu olhar meu irmão, seja ele da sarjeta ou não da sarjeta, porque ele é filho de Deus. Do mesmo jeito. É assim que Jesus manda a gente fazer. É desse jeito. Porque não adianta eu estou aqui numa tribuna dizendo a vocês que respeito o próximo se eu saio dali não respeitando. Se eu digo a vocês, ame. Se ele não te ama, o problema é dele. Mas você está amando. E eu digo a vocês, viu? Os espíritas, acho que não só espíritas, acho que é cristãos. Vem cada situação difícil para ver se você está pronto ou não. É muita situação difícil. Anete, espírita briga, porque não é ser humano? Não tem personalidade diferenciada? Mas está ali, ó, o acordar. Respeita para ser respeitado. Aprende a amar para ser amado. É isso que a doutrina passa para nós, viventes, terrestres, ocupando um espaço chamado planeta Terra, mundo de expiação e prova. Ninguém aqui veio a doutrina por amor. A gente veio pela dor. E é a dor que transforma, que alivia, que faz um acréscimo dentro da alma. É a dor. Quem veio pelo amor, como o Memê, não precisa de mais nada. Porque ama, independente de quem seja. Porque no seu casamento, o andarilho veio pedir uma esmola e ela fala que saiu do momento da sua cerimônia e entrega seu buquê de rosas e ainda beija a testa de um ser sujo e mal cheiroso. Veja que evolução espiritual. Quem que faz isso? Tu faz, Anete? Não sei, que ainda não foi me colocado ainda. A gente não sabe. Só vi uma situação na minha vida. Quando eu trabalhava em Recife. Estava na fila do ônibus, só tinha um vem, viu? Não tinha um centavo dentro da bolsa. Porque professor é isso, né? Aí quando eu olhei uma lata de lixo e o pendente caçando ali e recolheu o alimento. Gente, aquilo me doeu. Me doeu. E eu disse, meu Deus, eu não posso fazer nada. Nada. E podia, né?
E ali, se eu podia dar um prato de comida, podia até ter feito um acerto, né? Eu estou sempre aqui, quando eu voltar eu lhe pago. Mas a gente fica sem saber o que fazer ali. Sem saber o que fazer. Mas Deus, Ele vai mostrando as nossas necessidades, as nossas obrigações, para com que a gente possa despertar dentro da alma para procurar fazer. Não esperar por ninguém. Se eu não posso fazer só, eu tenho um grupo de trabalhos, né? Então eu recuo para cada um. E a gente junta e a gente faz. Não fiz só. Fiz com outras pessoas. Convidando. E eu tenho essa mania de fazer isso. Isso já era de muitos anos da minha vida. Minhas meninas, minhas irmãs faziam, eu vou até me esconder. Digo, por que tu vai se esconder? Porque eu estou pedindo para os outros. Eu falo, não vou me esconder, porque tu gosta de estar pedindo. Eu estou pedindo para o outro. Não é para mim, eu dizia para ela. Mas isso é obrigação nossa. Porque em cada ensinamento que a gente vê, está lá. Caridade. Sem olhar a ninguém. Caridade. Sem olhar a ninguém. A ninguém. E eu digo a vocês, Deus me abençoa, porque eu tenho um casal de amigos que está aqui na plateia, só não vou dizer os nomes, nos momentos mais difíceis da minha vida, que foi o desencarne do meu esposo, eles não me abandonaram. Eles não me abandonaram. E eu agradeço muito isso, por ter eles como meus amigos. E são meus amigos, são meus irmãos mesmo de jornada e de caminhada. E é nesse momento que a gente não se vê só com ninguém. É nesse momento que a gente vê que Deus, Ele não desampara. Ele não deixa a gente sozinho. Momentos nenhum. Quando a gente pensa que está só, tem uma mão que estende. Vem, filho. Tu não estás sozinhos. Então, a lição de hoje, essa lição de reflexão, a biografia de Memei, leve para o coração de vocês. Não deixe só na visão que foi feita aqui. Leve para o coração. E eu só tenho que agradecer a Deus por Avanir ter me dado essa oportunidade, aonde eu sou da Aliança Espírita Irmã de Castro Memei. Nunca falei sobre Memei. E quando ela me disse, porque ela tinha me dito aqui que eu ia falar sobre o meio ambiente, eu já estava pesquisando. Ela disse, não, irmã, você vai falar sobre Memei. Eu chorei. Eu disse, como eu vou falar de Memei? Quando eu fui pesquisar, só tinha uma coisa assim. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar de Memei? Gente, daqui a pouco, foi uma biografia completa. Completa. Eu disse, é Deus mesmo que me preparou para isso. E eu só tenho gratidão ao lar, a casa, né? Luiz Rios, por ter abrido esta porta para mim. E eu digo sempre, gosto demais daqui. Eu conheço ela há pouco tempo, é como se eu conhecia há muitos anos. E eu digo muito obrigada, Vani. Nada sou sem a ajuda de vocês e da espiritualidade amiga. Que a paz e a luz do amado Mestre Jesus permaneça nos corações de cada um. E que cada um leve para casa as energias de amor, de amparo e de fraternidade. Muita paz e muita luz. Muito obrigada.